Muitos não se lembram disso ou sequer sabem, mas o Darkseid sempre foi um personagem extremamente inconstante. Da mesma forma que ele muitas vezes humilhava o Superman, ele também tinha dificuldades em esmagar o Batman e levou 2 surras do Apocalipse. Isso, claro, bem antes dos 952, que foi a verdadeira virada de chave para o vilão dentro da DC. A partir daí, o personagem passou a encarar de frente o Anti-Monitor e chegou a dar sufoco ao personagem, sendo esse um nível multiversal de ameaça. Para ser justo, existem momentos imponentes e bem overpowers do Darkseid em eras mais antigas, mas eram momentos isolados, principalmente antes de inventarem que ele tinha múltiplos avatares ao redor do multiverso. Darkseid era até mesmo considerado alguém do patamar do Thanos, onde muitos discutiam qual dos dois sairia vencedor de uma batalha, mas a DC trabalhou tão bem o personagem que hoje ele se encontra em uma escala de poder que faz o Thanos parecer uma formiga. A reformulação atual do multiverso DC deu tantos feitos para o Darkseid que não é nenhum exagero dizer que ele é o vilão mais poderoso de todos os tempos. Mas vamos do começo para quem não acompanha as HQs e muito menos o meu canal. Tudo começou por culpa da Amanda Waller. Waller convenceu os líderes poderosos a apoiá-la na ideia de que os meta-humanos representavam uma ameaça incontrolável para a humanidade. Ela então uniu forças com a Rainha Brainiac e o androide Failsafe para roubar os poderes de todos os heróis e vilões da Terra, usando robôs Amazo avançados. Durante esse processo, ela isolou o planeta completamente, bloqueou o acesso ao multiverso, impedindo que heróis de outras realidades viessem ajudar. Também selou caminhos como o microverso e o fluxo temporal, além de usar tecnologia de Apokolips, incluindo uma caixa materna, para criar portais e fugir se necessário. Esse bloqueio do multiverso foi um erro grave. Darkseid, como senhor de Apokolips, depende do multiverso inteiro para seus planos de conquista total e busca pela equação antivida. Com toda essa confusão multiversal, ele percebeu aquilo que já sabemos há muito tempo: ele nunca foi completo. Isso o deixou atormentado. Ele sabia que tinha mais poder para usar, mas estava sendo utilizado como um peão no grande esquema das coisas. Ele então chantageia o mestre tecnológico Rimon para construir uma máquina dos milagres, um artefato capaz de conceder qualquer desejo a quem possuir. Mas tinha um porém: a máquina exigiria o sangue da linhagem real de Apokolips para ser ativada plenamente. Darkseid chega a decepar a própria mão para alimentar o mecanismo, mas percebe que apenas isso não é o suficiente para despertar o poder total do dispositivo. É nesse momento que Kalibak ressurge, acreditando que, após anos liderando exércitos e mantendo o culto em nome do pai, ele finalmente receberia o reconhecimento e o amor que ele sempre buscou. No entanto, para Darkseid, a devoção do filho é vista como uma ambição pequena e totalmente irrelevante diante do seu novo objetivo de se fundir a entidades cósmicas como o Espectro. Sem qualquer hesitação ou remorso, Darkseid utiliza o braço decepado para atravessar o corpo do Kalibak e lança o cadáver do próprio filho para dentro da máquina. Esse derramamento de sangue real era o componente biológico que faltava, mas ainda faltava uma peça para o seu plano estar completo. Ele implanta um machado no lugar onde havia sua mão e partiu para o céu e para o inferno, devastando sozinho as 2 dimensões. Chegou a um ponto onde os Lordes Infernais se reuniram para implorar que Darkseid deixasse de lado o que ele estava procurando para que ele parasse de destruir o inferno. Depois de devastar o pós-vida, ele foi para o lado oculto da Lua para lutar contra o Eclipso, que até conseguiu resistir, mas foi mais um que foi amassado pelo vilão. Eclipso é alimentado pelas trevas e naquele local ele estava mais poderoso do que nunca, prometendo que faria de Darkseid seu escravo pelos próximos 1000 anos. Mas o preparo do Darkseid só perde para o Batman, e ele já havia preparado um tubo de explosão que enviou a luz mais brilhante da estrela mais potente para junto do Eclipso, acabando com a entidade, já que a sua fraqueza é justamente a luz. Darkseid finalmente o encontra, o Espectro, aquele que fez ele atravessar o multiverso para concretizar os seus planos. Até mesmo a Quintessência teve que entrar em ação, com nomes como Ganted, Zeus, Pai Celestial, Hera e Vingador Fantasma indo para cima do Senhor de Apokolips. Mas Darkseid já tinha concluído sua máquina e desejou se unir ao Espectro, fundindo as 2 entidades mais poderosas da DC, derrotando também a Quintessência no processo. Unidos, Darkseid foi para cima da Liga da Justiça, principalmente para cima do Superman, lançando o mal supremo contra o representante da esperança um contra o outro. Darkseid não é apenas um vilão, é uma força fundamental no equilíbrio cósmico, mantendo a balança em um estado neutro entre a vida e a morte. É por isso que ele não conta com contrapartes universais, mas sim avatares. Darkseid é único, ele é uma força, um princípio. Darkseid existe para colocar toda a vida multiversal à prova, para manter à beira do abismo. E quando o multiverso se tornou um omniverso, sua essência espalhada pelo cosmos diluiu ainda mais, o deixando menor e mais inquieto. Mas quando as realidades foram fechadas, todo o poder do vilão se concentrou dentro dele e era aquilo que ele queria, sua forma definitiva e mais poderosa do que nunca. Assim, Darkseid
permitiu que o espectro deixasse seu corpo e ficou vulnerável para a morte, mas foi totalmente intencional da sua parte. Quando terminou, ele recomeçou, mas dessa vez ligado ao universo que estava sendo formado, um universo que seria formado pela dor, pela sua energia, um universo absoluto. Ele não estava mais conectado ao Superman ou às diversas regras multiversais que o prendiam. Lá ele poderia crescer 1000 pés de altura e sua voz faria montanhas tremerem, mas levaria tempo até assumir a sua verdadeira forma. Esse confronto e união ao novo universo consumiu demais do seu poder e da sua essência, e suas aparições foram ficando mais limitadas por conta disso. Mas limitadas não significam zeradas. Ele apareceu algumas vezes antes de retornar de forma que vimos no DCKO. Uma dessas aparições foi no universo do Reino da Manhã, aparecendo para tomar Gog o poder da equação antivida. Ao aparecer, nem mesmo 2 Supermans o socando ao mesmo tempo puderam fazer ele se mover, e olha que um deles é uma das versões mais poderosas do herói. Ele encarou a Liga da Justiça mais velha e mais poderosa como se não fossem nada, mas foi embora após Magog matar Gog, já que não poderia mais pegar a suposta equação antivida. Não sei dizer ao certo se essa versão Darkseid sofre influência do Darkseid absoluto. A HQ se passa após as mudanças do vilão, mas cronologicamente ela se passa no passado, apesar dessa versão ser insanamente mais poderosa do que versões tradicionais do vilão. De qualquer forma, sua próxima aparição foi na HQ do Caçador de Marte Absoluto, onde o Marciano e nós vimos pela primeira vez Darkseid em sua nova forma. Ele ainda estava enfraquecido, mas das suas mãos saíam novos planetas e realidades, como se ele estivesse os criando, o que faz sentido quando lembramos que toda aquela realidade agora pertence e é banhada na sua energia ômega. Mas ele começou a atuar de fato por meio da legião dos super-heróis, que se tornaram seus vassalos, como eu comentei no vídeo anterior. Darkseid corrompeu completamente os futuros heróis da legião desde o início. Ele os transformou em seus servos leais, conhecidos como Legião de Darkseid, Legião Ômega ou simplesmente Legião do Senhor das Trevas. Eles se tornaram uma força brutal de executores, caçadores de viajantes do tempo, como o Senhor do Tempo ou o Gladiador Dourado, e uma arma perfeita contra qualquer resistência. Os membros da Legião ganharam traços visuais sombrios, como rochas na pele da aparência de Darkseid, listras vermelhas formando o símbolo Ômega no peito e uma mentalidade que vê empatia como fraqueza. Eles adoram Darkseid como um deus e servem como seu exército pessoal, com Saturnia aparecendo como líder sociopata e outros heróis clássicos virando vilões fanáticos. O mesmo aconteceu com os heróis do universo absoluto, no caso, Batman, Mulher Maravilha e Superman. Por serem mais fracos que os originais, Darkseid conseguiu tomar controle deles e usou a Trindade Absoluta para ir contra os heróis da DC. Essa alteração no tempo e todo esse rolê multiversal chamou a atenção do Apocalipse, que agora é o Senhor do Tempo, e também do Forjador de Mundos, o filho da Perpétua. Mesmo com ambos lutando ativamente contra as forças de Darkseid, eles não conseguiram nada de significativo, o que é outro puta feito para o vilão. O Forjador de Mundos é uma entidade forjadora de universos e mesmo assim parece uma formiga perto de Darkseid no seu estado atual. A realidade é que Darkseid pode vencer a qualquer momento, também por conta do que está acontecendo com a família Flash. Bart Allen voltou no tempo para impedir que toda essa catástrofe acontecesse, o que até pode parecer uma boa ideia, mas tem 2 pequenos problemas. O primeiro é que o Barry provou lá no Flashpoint que isso não dá certo, e o segundo é que Darkseid é um ser atemporal agora. Essa viagem não só não resolveu nada, como piorou a situação, já que Bart Allen foi revelado como sendo a personificação da força de aceleração, e se Darkseid colocar suas mãos nele, não só vai matá-lo, como vai substituir a força motriz do multiverso pela sua própria. Basicamente, todo o multiverso só iria se mover sobre a sua vontade. Mas Darkseid apareceu mesmo revigorado foi em Metrópolis, em um tamanho colossal e com uma coroa flamejante com o símbolo de Ômega. E o pior, toda a realidade começou a se reescrever para que se tornasse Darkseid. Onde ele tocava, onde ele destruía, onde ele olhava, se tornava dele. Cada partícula, molécula e átomo se dobrava perante a sua presença. A ameaça era tamanha que o Superman percebeu que era algo diferente, tentando dizer para si próprio que poderiam vencer como já fizeram antes, apesar de que dessa vez ele não tinha certeza. Mas aí percebemos que ele não estava atacando só Metrópolis, ele estava atacando todos os lugares ao mesmo tempo. Darkseid não só manipula o tempo, como agora possui uma pseudo-onipresença, como se a realidade se dobrasse para algo que não deveria caber dentro dela. Darkseid estava rasgando a história por dentro. A batalha se estendia em diversos locais simultaneamente, desde o núcleo mágico da DC até o panteão de deuses gregos. E foi por conta desse ataque que se iniciou o DCKO, ou melhor, quando esse ataque acontecer. Isso que eu acabei de contar é a visão de um fim que não pode ser mudado. O ataque de Darkseid em todos os lugares ao mesmo tempo ainda está para ocorrer e é inevitável.
Sabemos disso pelos heróis e entidades ligadas ao tempo que estão ajudando a Liga da Justiça. Eles mexeram no fluxo do tempo para dar a todos uma segunda chance, voltando 7 dias no tempo para alertá-los. Mas independente das variações do tempo, das alterações, das possibilidades, tudo sempre permanece o mesmo. Darkseid sempre vence. Não existe ramificação onde a vitória exista. Tudo sempre termina com a vitória do vilão. Eles já viram a Liga tentar 1000 vezes com 1000 estratégias diferentes e todas sempre falham. Chegou a um ponto onde os Senhores do Tempo pediram para refazer o Flashpoint, criando uma nova linha do tempo onde poderia haver uma chance remota de vitória. Mas os heróis se recusaram. Eles não queriam deixar de ser quem eram e se perguntam como Darkseid ficou tão poderoso. O Forjador de Mundos então explicou: o universo é atravessado por energias primordiais desde o seu nascimento. Entre todas as forças misteriosas que existem, 2 são fundamentais: Alpha e Ômega. O núcleo de Apokolips não pulsa com vida, ele abriga uma máquina infernal, um coração alimentado pela energia Ômega, a antítese da criação. Ela é a conquista, dominação, absorção, controle, é a força que subjuga e consome. Íons atrás, quando Darkseid buscou essa energia, não foi apenas ele que a encontrou, ela o escolheu, fez dele o seu campeão, moldou ele no inimigo que a Liga enfrentou incontáveis vezes. Quando Darkseid criou seu novo universo, ele não cometeu o mesmo erro das tentativas anteriores. No centro primordial daquela Terra recém-formada, ele implantou o Coração de Apokolips, um núcleo movido à energia Ômega. Nesse reino, toda a energia Ômega flui diretamente para ele, e isso o torna absoluto. Ele não é apenas um governante, ele é a própria encarnação da força dominante daquele universo, um Rei Ômega, uma singularidade ambulante que distorce e transforma tudo ao seu redor. A aproximação de Darkseid estava causando mudanças na própria Terra, e o Coração de Apokolips estava crescendo no núcleo do planeta. E já que isso estava acontecendo, Batman deu a ideia de usarem o coração para fazer de alguém o novo Darkseid, alguém capaz de bater de frente com o vilão, um Rei Ômega, só que dessa vez do lado dos heróis. Mas para fazer isso, teriam que sobrecarregar o coração com energia suficiente para redefini-lo. Como o Gladiador Dourado passou anos no universo absoluto, ele carregava aquela energia com ele, mas só isso não seria o bastante. O coração iria buscar alguém com a natureza semelhante a ele. Para isso, iria criar uma série de desafios para encontrar o seu campeão. Assim chegamos no DC KO e todas as lutas que vieram com o início dos combates, mas tudo foi uma farsa. Darkseid se revelou no final do torneio e foi visto que era tudo parte do seu plano, do início ao fim. O Gladiador Dourado estava sob seu comando, Darkseid planejou tomar o coração no final das lutas e tudo foi meticulosamente calculado. Até mesmo eventos que pareciam improváveis, como a luta do Lobo contra a Mulher Maravilha. Nessa luta, o Lobo estava com a vantagem tremenda, já que a DC lembrou que ele pode criar clones a partir do seu sangue e que também ele é imortal. Mas a própria presença achou isso desigual e desligou os poderes do Lobo, fazendo ele perder o combate no processo. Agora foi revelado que até mesmo a intervenção da divindade foi manipulação de Darkseid. Ele já sabia que isso iria acontecer porque ele fez chegar naquele momento. A DC agora está em um momento crítico. A vitória de Darkseid está praticamente consumada. Se ele vencer Lex Luthor, acaba. Se ele pegar Bert Allen, acaba. Se ele derrotar o Apocalipse Senhor do Tempo, tudo acaba. Eu não faço ideia de como a DC vai resolver a situação, mas eu sei que Darkseid está mais poderoso do que nunca e o final tende a ser um dos melhores de toda a história da DC. Mas eu fico por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual versão dos personagens você acha que derrotaria esse Darkseid. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!